Eu vou comprar o PlayStation 4. Boa. Fera. Galera, seguinte. Abram para mim, por gentileza, no próximo capítulo, certo? Capítulo 9. Ó, de cara, essa pintura sinistra aí. Eu não vou fazer perguntas sobre essa pintura na 184, capítulo 9. Certo? Por que eu não vou fazer pergunta dela, galera? Porque as duas perguntinhas aí para vocês analisarem vai ficar de tarefa extra. Beleza? Então, ó, tarefa extra no caderno. 184, você já pensou nisso. Ok? Caneta de marcar, para a gente grifar aí 2 páginazinhas e fechamos. Certo? Porque o que é muito doido, galera? Eu não sei se vocês ouviram. Olha só, que legal. Legal não é que é triste. Eu não sei se vocês ouviram nessa pandemia as pessoas comparando o que a gente está vivendo, o jeito que a gente está sofrendo com essa doença e tudo mais, o jeito que ela está matando pessoas pelo mundo inteiro e deixando todo mundo doente, o coronavírus, com outro episódio chamado de Peste Negra. Vocês já ouviram falar nisso? Ou Já. vocês não ouviram? Eu já vi. E hoje a gente vai estudar a comparação, ou seja, a semelhança e o porquê da peste negra ter aparecido. Certo? É os médicos lá da peste, lá que fica com aquele bicão lá. Isso. Ele usa uma... Eu até tenho aqui. Deixa eu pegar uma máscara deles para vocês verem. Só um minuto. Vocês já viram uma máscara dessa, ó? Que tem um bico assim? Já no Free Fire tem. Free Fire tem. Essa era uma máscara usada pelos médicos. Óbvio que a minha é colorida e tudo mais. Mas ela era uma máscara utilizada pelos médicos italianos para tentar combater a peste, certo? Eles enchiam aqui dentro, ó, de flor de tanta gente que morria por conta da doença. O corpo das pessoas vão enchendo de ferida e essas feridas elas vão explodindo e vai soltando um monte de pus. E esse pus tinha um cheiro muito forte, muito ruim e espalhava a doença. E aí o que eles faziam? Eles colocavam as máscaras, certo? Enchia ela de folha e de flor para tentar dar um cheiro melhor. E com isso aguentar aí o cheiro forte que a doença estava sendo transmitida. Certo? E o que eu queria que vocês sacassem? Como é que é? Ô, Pedro, eu já te mandei essa tarefa, viu? Tá, beleza. Mas aguenta aí que tem mais, beleza? Tipo, essas fantasias desses médicos aí, existe em algum museu? Existe. Aqui no Brasil não tem. Mas é porque ela não era uma fantasia, não. Ela é a roupa que o médico colocava para poder se proteger. Mas essas roupas que tá nos museus é o que os médicos usam mesmo? É dos médicos que tá? É a roupa que eles usaram mesmo. Ficou guardada e hoje ela é relíquia. Sacou? Ela é antigona. Aí hoje, Elian, tem jeito da gente comprar, óbvio, né? Por exemplo, essa daqui eu comprei quando eu fui lá, ela já é parecida, entendeu? Ela não é da mesma época, não. Isso aqui um cara fez, tal, inspirado naquela roupa. Ô Pedro, uma coisa que eu acho muito legal também nos museus é que tem um museu que tem um cérebro do Einstein. Vou até procurar isso aí, que o cérebro dele é valioso, inteligentíssimo. Eu parece que houve um museu que tem cérebro do Einstein, eles tirou o cérebro do Einstein, acho que tem até vídeo no YouTube do cérebro dele. Mas eu não sei onde fica esse museu, mas é fora do Brasil, com certeza.
Isso aí tem cara de ser nos Estados Unidos. vai deixar aqui no Brasil pros outros roubar. Aí coloca o cérebro dele lá, troca de cérebro. Às vezes é por isso que ele está preservado, né? Ou seja, para quando for possível colocar o cérebro dele numa outra cabeça, ter espaço. Seguinte. Para a gente dar continuidade. A gente tem que juntar agora como é que essa doença, a peste negra, ela vai se espalhar, certo? Como é que ela vai matar um monte de gente na Europa e como é que essa quantidade toda de morte, né? Como é que essas pessoas todas que vão ficando doentes e vão acabando falecendo, mata muita gente. São milhões de pessoas que foram mortas por essa pandemia, certo? E o que é o negócio? A gente tem que juntar o clero, a gente vai juntar a nobreza e a gente vai juntar a burguesia para explicar essa doença, certo? Para explicar o que é o acontecido dela, ok? Acabamos de falar na aula anterior que o comércio e a cidade estavam ficando mais fortes, né? Os burgueses estão negociando mais, o fluxo de pessoas, o que é isso? A galera mudando de um lugar para o outro, né? Andando de um lugar para o outro, está aumentando cada vez mais, e isso daí vai trazer uma mudança. Essa circulação de pessoas e o aparecimento das cidades e da burguesia, ela vai ter uma situação, certo? Ô, Pedro. Oi. Eu descobri onde é o Museu Munter. Nos Estados Unidos, não é? Acho que é. Acho que ele é lá mesmo. Tá em um vidro o cérebro dele, cheio de água. Para ficar preservado. Fica num jarro, não fica? Aham. Mas não manda essa foto não, porque tá chegando a hora do almoço e ninguém quer ver isso, senão ninguém come. Verdade, eu nem abri o vídeo. Não, para de ver isso aí agora, ó. 11 horas da manhã. Seguinte. Canetinha de marcar, certo? Canetinha de marcar. Ô, Pedro, você já sabe fazer umas comidinhas? Como é que é? Não ouvi. Você já sabe fazer umas comidinhas? Já, eu sou chefe de cozinha, rapá. Fera no almoço. Que é só batata frita e bife. Oi, Elian, como é que chama o museu mesmo? Master. Seguinte, depois só procurar lá no Google depois Museu de Cérebro, o que vocês acham? Caneta de marcar para mim, por gentileza, certo? Página 185. Já pode jogar aqui para baixo, ó. Tá vendo a fome? Primeiro ponto, parte da fome. Vamos lá. Primeiro problema da agricultura, que é coisa que vocês já sabem, se liga. Mudança climática. Vocês já estudaram isso em ciências? Estão ligados? Desmatamento, efeito estufa. Já. Vocês já ouviram falar nisso, não já? Por favor. Óbvio. E aí, qual é a sacada, galera? O europeu, na Idade Média, para eles plantarem mais alimento, né, para eles melhorarem a agricultura, eles vão começar a desmatar a floresta, eles vão começar a mudar rota de rio, ou seja, fazer canal em rio, eles vão secar pântano para poder plantar em cima, eles vão devastar bosque para fazer construção, e tudo isso vai mudando a natureza. E na hora que o ser humano ele modifica a natureza, ele vai trazer uma consequência, que é uma mudança climática. E essa mudança climática vai causar o primeiro problema, que é ou falta de chuva, e aí você sabe que a plantação ela não cresce se não tiver chuva, correto? Ou então chuva demais. Olha só, por quê? Porque mudou a floresta, mudou o clima, mudou o relevo, altera a situação do meio ambiente. E quando chove muito ou chove pouco,
a quantidade de comida que foi plantado falta. E as pessoas vão começar a comer menos e ficar cada vez mais fracas. Para gente grifar isso daí, ó, a fome. Não precisa grifar tudo, certo? Joga para mim, para a terceira linha, beleza? Terceira linha. E começa a grifar no finalzinho da terceira linha, ó, aqui, ó. Depois do ponto final. Tá vendo? Terceira linha. No entanto, acharam aí? Comece a grifar para mim. No entanto, passados alguns séculos, não houve inovação nas ferramentas e técnicas na produção e a população aumentava mais rápido do que a produção de alimento. Para agravar a situação, continuo grifando, para agravar a situação, nas primeiras décadas do século XIV, uma série de más colheitas, ou seja, não dava para colher bem, né? Pouco alimento colhido, pouco alimento plantado. Uma série de más colheitas provocados por fenômenos naturais, como excesso de chuva e prolongamento de baixa temperatura, deixou muitos camponeses pobres sem ter o que comer. Certo? Parágrafo de baixo. Podem grifar só até o ponto final. Em algumas aldeias, os mortos de fome eram tantos que covas coletivas foram abertas para enterrá-los. Certo? Ou seja, mudou o meio ambiente, começou a ter muita gente para comer, colheita muito ruim, mudança climática, faltou comida, o povo começa a morrer de fome, certo? Primeiro impacto, certo? Primeira mudança nova aí que vai sacudir a Europa, fome. E depois a peste, e a peste é sinistra, porque elas vêm quase juntas, é uma seguida da outra. Aí a peste se espalha, porque, por exemplo, as pessoas quando elas estão mal alimentadas, não estão bem nutridas, não estão resistentes, quando fica doente, a doença vem com muito mais força. Ô, Pedro, Oi? tem alguém tipo, que você conhece, que tem um parente que já morreu por causa da peste negra? Não, ô Eliane, a peste negra, ela vai acontecer há 700 anos atrás. E aí depois que ela vem, ela mata todo mundo, ela desaparece. Então, hoje em dia, ela já tem cura. Hoje em dia, ninguém mais morre disso. Já tem vacina contra ela. Sério? Mas provavelmente que nunca vai chegar aqui. Então, não tem jeito dela chegar mais pelo seguinte. Ela apareceu. Eu acho que, assim, já tem a vacina há alguns 10 anos atrás. Na verdade, já tem vacina há mais de 100 anos dessa doença. E aí ela veio, apareceu, as pessoas foram ficando contaminadas lá na Europa, foram morrendo, e à medida que as pessoas foram morrendo, elas foram ficando resistentes. Ou seja, a gripe, ela foi... essa peste, ela foi ficando cada vez mais fraca, porque as pessoas foram ficando mais resistentes a ela. E aí inventaram a vacina. Depois que a gente inventa a vacina, as pessoas já não são mais contaminadas. Então, hoje em dia ela não é mais um perigo para a gente, porque a gente já resistiu a ela, sacou? Vocês todos já nasceram, vocês nem precisaram tomar remédio. Vocês já nasceram com substância dentro do corpo de vocês que combate. Então, o que é isso? Se essa doença tentar aparecer e tentar te pegar, né, entrar no seu corpo, o seu corpo já tem defesa contra ela. E ela não faz nada com vocês. Então, vocês não vão ficar sempre saudável com essa. Por que as pessoas estão tentando arrumar uma vacina para o coronavírus? Porque ela é uma doença nova. O nosso corpo, ele não tem resistência. Ou seja, a doença vem, ela vem muito, muito forte, afeta o nosso pulmão não sabe resistir, não sabe o que faz, não sabe se combate, leva aquilo e as pessoas acabam morrendo. Quando inventa uma vacina, o que a vacina faz? Ela ensina o nosso corpo
né? Como se ela fosse um exército, né? Como se ela fosse treinada para combater uma doença. E ela vai ensinar o nosso organismo, o nosso corpo, a combater aquela doença. Precisa Para o estudar coronavírus, muito. por exemplo, não tem ainda. Sacou? Ô, Por isso que está Pedro, todo mundo pesquisando, por isso que os cientistas estão tudo doido atrás da vacina. Para quê? Porque se você for vacinado, antes de você ficar doente, você já tem a resistência. Na hora que a doença chegar, seu corpo já detona ela e não acontece nada. Eu ainda acho que a peste negra é mais forte do que o coronavírus. Ela é mais forte porque ela matou mais gente mais rápida. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas depois, muito tempo depois, elas criam uma resistência. Mas na hora que ela aparece, ela mata todo mundo. Mas, Pedro, para você fazer a vacina, precisa estudar muito. Precisa estudar muito. Ou então Mas, matar todo mundo que Elian, era pensa pra fraco, você que ver. estava doente. E o povo, antigamente, não era muito inteligente, meu filho. Ninguém acreditava nessas coisas, não. Ó, e aí, Elian, só para você entender qual que é o problema. Pleno 2020. Se liga. Só para vocês entenderem qual é o problema, na época quando a peste negra apareceu, não tinha ciência. Ninguém acreditava nisso, não tinha noção de higiene, não tinha noção do que era remédio, do que não era. Quando a doença aparece, vocês vão ver que ela aparece, sabe por quê? Pela pulga do rato. É um rato que transmite a doença, ou seja, a pulga dele transmite a doença, ela pica as pessoas, e depois que a pulga pica a pessoa, se ela espirrar, ela transmite. Hoje em dia a gente sabe que o coronavírus ele é transmitido pelo ar porque a gente tem ciência, a gente estudou, a gente tem que acreditar no que os médicos estão passando, usar máscara, espirrar, tem que colocar o braço na frente, lavar a mão. Na época da peste negra, quando a doença chega, ninguém acredita nisso, ninguém sabe o que é uma doença, ninguém sabe o que é lavar a mão, tampar rosto, o que é a pulga. O que as pessoas vão falar? Que essa doença foi uma praga divina. Ou seja, que está todo mundo ficando doente porque Deus mandou essa doença para punir as pessoas. Então não era porque... Olha a explicação que eles deram. Ninguém tinha ideia de que a doença estava sendo transmitida pelo rato. Todo mundo achava que era o seguinte: o ser humano está pecando demais e porque eu não respeitei pai e mãe, porque eu falei mentira, eu não rezei antes de dormir, tá todo mundo morrendo como punição de Deus, sacou? E na verdade ela era uma doença porque as pessoas não tinham higiene, não ligavam para rato, o rato vivia no meio da casa das pessoas e ninguém se importava, sacou? E as pessoas culpavam Deus, né? Culpavam não, colocavam na explicação de que isso aí era uma doença feita por Deus. Sacou? Ô, Pedro, Oi. então o rato era o bicho mais perigoso antigamente? Ele era considerado um dos mais perigosos, nem é porque ele era feroz, nem nada disso. Era porque o rato transmitia muita doença. Então, aonde tinha rato, tinha muita doença. Só que como o Transmite povo até não tem hoje, né? ciência, Otávio, isso aí você colocou certinho. Pedro, Como as pessoas não tinham conhecimento das coisas, ninguém ligava pro rato. Sacou? Porque achava que o rato é um bicho que tá lá, até comia rato. O rato tá lá dando bobeira, dá uma facada nele, se come. ô Pedro, Agora eu tô Oi. conseguindo falar, viu, Pedro? Ô, que bolo hora aqui. que hora que acaba essa live? Minha live acaba 11h10. Teve um parente meu que morreu por Já causa de rato. acabar. Meu bisavô morreu de doença de rato. Acontece. Ô, Diga, Igor. ô Pedro, teria como você me explicar o você sabia? Teria. Olha só. Você sabia, vocês estão vendo aí que tem um monte de imagem nessa pintura? Certo? Tem uma pintura aí na página 184.
ok? E tem um monte de gente morta, tem um monte de esqueleto, tem um monte de corpo pelo chão, castelo pegando fogo, enfim, uma confusão danada. E a minha pergunta é, o que você sabia que ia saber, né? O que essa morte está representando? Ou seja, por que tem gente morta nessa Europa toda? O que está causando esse monte de esqueleto? O esqueleto é a morte, beleza? O que está fazendo as pessoas morrerem e está causando esse caos todo? Tem duas causas. Uma é a fome e a outra é a peste negra, causada pelo rato, certo? E aí, só para a gente grifar, para a gente fechar a aula, ó, 185 a peste. Acompanhe para mim para a gente terminar de grifar. Beleza? Estudando, não é para começar grifando. Presta atenção. Acompanhe porque vocês estão vendo que o parágrafo é grande e tem bastante coisa. Ô, Pedro, Estudamos no módulo anterior que as cidades medievais cresciam desordenadamente ao longo do período da Baixa Idade Média. Novos moradores construíam suas moradias coladas às que existiam, ou seja, uma casa junto da outra. Vai tudo ficando aglomerado. Grifem agora para mim, ó. Terceira linha. Não existia sistema de esgoto, limpeza da rua era insuficiente e muitas vezes o lixo se acumulava. Certo? A água que se consumia, pode continuar grifando. A água que se consumia era contaminada pela sujeira. Grifem até aí. Ou seja, não tem higiene, certo? As pessoas vão jogando lixo na rua, as pessoas vão fazendo xixi numas valetinhas na rua e fica a cidade toda cheirando xixi, cocô, com rato, com bicho, com todo mundo colado, com mosquito. Por quê? Porque não tem esgoto, não tem banheiro certo, nada disso. Ô, Pedro, Além disso, continua, não precisa grifar não. Além disso, os hábitos de higiene eram diferentes dos de hoje em dia. Certo? certo. Joga pro parágrafo de baixo. Ó, Os mongos? podem começar a grifar. Piolho e pulga. Acharam? Aqui, ó. Acho. Meio do parágrafo aí, ó. Meio do texto. Piolho e pulga passavam de uma pessoa para outra com muita facilidade, em meio à aglomeração e falta de higiene. Além disso, pode continuar grifando. Em um período de fome generalizada, a má alimentação deixava as pessoas vulneráveis a doenças contagiosas. Então, grife até aí. Ou seja, o povo já tinha morrido de fome. Mesmo assim, a fome não acabou. As pessoas estão comendo pouco. Por quê? Porque rolou lá o problema climático, solo, muita chuva, falta de chuva, enfim. O povo comendo pouco ficou fraco. Má higiene deixa todo mundo pronto para ficar doente. E aí tá. Último parágrafo, se liga. Vocês grifarem. Ô, Pedro, Pulgas. depois nós... Aqui, ó, lá embaixo. Se liga. Último parágrafo, pra gente fechar. Pulgas e piolhos. Pode grifar. Pulgas picavam ratos contaminados e transmitiam bacilos para os humanos. O que é um bacilo? É uma doença. Certo? Infectados, os doentes transmitiam a peste para outras pessoas. Rapidamente, uma epidemia se alastrou pelo continente. Pode continuar grifando. A doença ficou conhecida como peste negra, porque as pessoas infectadas apresentavam uns inchaços de coloração escura, especialmente na virilha e na axila. Certo? Pode continuar grifando. Os moradores das cidades que tentaram fugir em feudos e áreas rurais
levaram as contaminações para essas áreas também. Ou seja, o povo ficava doente na cidade, tentava fugir da doença, já que está todo mundo morrendo. Gente, era tanta gente morrendo que diz que ficava um monte de corpo espalhado pela rua, porque não dava tempo de enterrar, de tão rápido que era a doença. A pessoa pegou a doença, 3 dias depois ela já está assim, mal, com febre, um monte de ferida pelo corpo, ficando escura, morre e já tinha contaminado o povo da casa inteira e todo mundo da casa ficando doente e a doença só se alastrando e no fim das contas, grande parte da Europa morre. E muitas pessoas, quase ninguém sobreviveu nessa doença, né? Ninguém sobreviveu, né? Quase ninguém sobreviveu. O número de Isso mortes dela verdade. é muito alta. Ô, galera, tarefa. Última tarefa aí, ó. Junto com a tarefa extra do Você Já Pensou Nisso, façam também a atividade número 1 da primeira aula. Tem a dessa segunda. Atividade 1, página 187. Beleza. Beleza? Esse negócio de pulga, Pedro, é muito fácil de pegar mesmo. Quando você tem muito cachorro na casa, Muito. Você não pode ficar muito perto de cachorro, não, porque eu já agarro pulga em mim e as morde mesmo, e coça. E aí você imagina que nessa Europa desse período, Elian, a galera, além de ter muito cachorro, tudo cachorro vira-lata, sem cuidado, sem vacina, sem veterinário, os cachorros ficavam no meio de rato, no meio de pulga, no meio de gato, todo mundo infestado. Passa numa facilidade imensa. Beleza? Galera, vou mandar lá no grupo de vocês a tarefinha dessa aula e fechamos, ok?